para buscar a esfera judicial, eu preciso necessariamente esgotar a esfera administrativa, e se perder na esfera administrativa, aí então eu vou para a esfera judicial? É isso? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Não é assim. Ou seja, você não precisa, não é imprescindível que você esgote a esfera administrativa para só então buscar pela esfera judicial. Não tem essa necessidade. Ah, então peraí. Se você estiver pensando, pode-se buscar direto um provimento na esfera judicial, sem se valer da esfera administrativa? É possível direto na esfera judicial? Digo, sem dúvida nenhuma. Mas sem passar pela esfera administrativa? Sem passar pela esfera administrativa. Tá. Ah, mas eu posso esgotar a administrativa e depois ir para a judicial ainda assim? Pode, não tem problema. Aliás, cuidado, porque se você estiver na esfera administrativa e ao mesmo tempo buscar pela esfera judicial, isso significa dizer o quê? Que aí você está abrindo mão da esfera administrativa. Se você estiver discutindo um determinado valor, um determinado tributo na esfera administrativa e buscar a esfera judicial, a esfera administrativa é deixada de lado, valendo-se tão somente a esfera judicial. Uma questão de segurança, importante que seja assim. Por outro lado, se eu vencer na esfera administrativa, naturalmente eu não preciso buscar outro provimento na esfera judicial. Se eu vencer na esfera administrativa, está extinto o crédito tributário. Mas se eu perder na esfera administrativa, eu fui buscar a defesa para o meu cliente na esfera administrativa. Perfeito. Perdi na esfera administrativa. Isso é bastante possível. Posso buscar a esfera judicial? Pode. Você pode se valer da esfera judicial, sem problema nenhum. Pode sim. Agora, e se acontecer o contrário? Eu venci na esfera administrativa, a Fazenda Pública pode reverter essa situação na esfera judicial? Pode. Eu venci na esfera administrativa, proteger os interesses do meu contribuinte administrativamente, através de um recurso, uma reclamação, enfim, uma defesa administrativa. Poderia então o fisco, ou melhor, a Fazenda Pública, buscar a esfera judicial para reverter essa situação? Digo, não, não pode. E não pode por quê? Porque o CTN já determinou que uma vez que nós temos uma decisão administrativa irreformável, ou seja, aquela sobre a qual não caiba mais nenhum tipo de recurso, está extinto o crédito tributário. Está extinto o crédito tributário. É da mesma forma se eu falasse na esfera judicial. Por quê? Porque na esfera judicial, se você vence a Fazenda Pública na esfera judicial, está extinto o crédito tributário. Ou a Fazenda Pública pode buscar a esfera administrativa para reverter a situação? Não. Quando eu digo, portanto, em decisão judicial transitada em julgado e decisão administrativa irreformável, para extinguir o crédito tributário, são decisões onde o contribuinte foi vitorioso. Porque, óbvio, se foi a Fazenda Pública vitoriosa na esfera administrativa, você pode buscar a esfera judicial para tentar reverter. Por outro lado, se a Fazenda Pública foi vitoriosa na esfera judicial, aí não tem jeito, se transitar em julgado, acabou. Mas se a Fazenda Pública venceu, tem uma sentença, ainda não transitada em julgado, claro, você tem os recursos cíveis, naturais e adequados para essa determinada situação. Perfeito? Essas decisões, então, são formas de extinção do crédito tributário bastante interessantes e temos algumas outras modalidades que, eventualmente, a gente consegue trabalhar não só aqui, mas também nas questões. Só para pontuar, nós teríamos ainda, por exemplo, a consignação em pagamento, bastante interessante, forma de extinção do crédito tributário. Poderia falar também na remissão, outra forma de extinção do crédito tributário, bastante curiosa. Perfeito? Mas essas duas, entre outras, que a gente pode ter necessidade de trabalhar, a gente vai verificar isso nas dúvidas, na verdade, que os nossos colegas, enfim, de interessados sobre os temas, mandaram para a gente. Vamos aguardar. Esse é o nosso primeiro bloco, mas espere aí, nós temos no nosso próximo bloco o Pergunte ao Professor. É só mais um instante. Voltamos então para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor.
Pergunte ao professor, que você sabe muito bem que você pode e deve participar desse nosso programa, exatamente nesse segundo bloco, enviando suas dúvidas através do e-mail provafinal@lfg.com.br. E se quiser também saber um pouquinho mais sobre esses temas, ou tiver alguma outra curiosidade referente a outros temas envolvendo a nossa matéria e outras disciplinas também, acesse o site www.lfg.com.br. Participe conosco, na verdade será um prazer responder a sua dúvida aqui no nosso programa. Vamos lá então, partir para as primeiras questões, as primeiras dúvidas espalhadas pelo país afora. Vamos lá, primeira pergunta. Professor Alessandro, tem alguma outra forma de pagar o tributo sem que seja pelo pagamento em dinheiro? Bom, a pergunta foi bastante objetiva no sentido de que, isso é claro, quando você pensa em extinguir um crédito tributário, se dá através do pagamento em dinheiro. Mesmo porque o tributo, o próprio conceito de tributo informa que trata-se de uma prestação pecuniária compulsória. Perfeito, prestação pecuniária, obrigatória, obrigatoriamente pagamento em dinheiro. Contudo, existe sim uma outra forma de extinguir o crédito tributário e não se dá necessariamente através do pagamento em dinheiro. Essa situação foi incluída ao CTN através da lei complementar, de uma lei complementar do ano de 2001. Estou falando da lei complementar número 104 do ano de 2001, que acrescentou ao artigo 156 do CTN um inciso, dizendo, olha, é possível também extinguir o crédito tributário através da dação em pagamento de bens imóveis. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês, no nosso primeiro bloco, de algumas formas de extinção, e que outras a gente poderia tratar exatamente aqui, pergunte ao professor? Pois então, a dação em pagamento de bens imóveis é uma delas. Ou seja, me parece ser muito claro e bastante possível, não vejo problema nenhum, distinguir o crédito tributário se não for o pagamento em dinheiro, através da entrega de um bem imóvel que represente um dado montante. Isso pode parecer muito simples e talvez até lógico para você, entretanto, perceba, essa situação, essa alternativa, essa forma de extinção do crédito tributário só foi incluída ao CTN no ano de 2001. Antes, você não tinha a rigor essa alternativa. Embora muitos contribuintes tentaram sugerir ao fisco extinguir o crédito tributário através de um bem imóvel, através da entrega de um bem imóvel. Isso era um pouquinho questionado, por quê? Porque as formas de extinção do crédito tributário, segundo o próprio CTN, são apenas aquelas registradas no artigo 156. Sempre foi assim, uma disposição, na verdade, teria que estar específica no CTN. Aí muitos contribuintes questionavam no seguinte sentido, eu sou obrigado a vender meu bem imóvel, conseguir um dinheiro, para que então eu ofereça esse dinheiro como forma de pagamento, se muitas vezes, por outro lado, o próprio fisco aceitava aquele bem imóvel, lhe era interessante a entrega daquele bem imóvel. Foi por isso que o legislador, então, de uma forma bastante natural, ele tenha incluído ao CTN a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário. E como você pode bem observar, esse tipo de inclusão só poderia se dar através de lei, mas que tipo de lei? Apenas através de lei complementar, porque está se alterando, pelo menos acrescentando alguma informação ao CTN, que também tem força de lei complementar. Perfeito? Sendo assim, vamos partir para a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Professor Alessandro, qual a diferença entre remissão e anistia? Uma das dúvidas mais cruéis que existem. Na verdade, a diferença entre remissão e anistia. Nossa colega perguntou aqui, provavelmente já deve ter passado por alguma prova, algum concurso que tratou desses temas, desses elementos. Remissão e anistia. A remissão, eu cheguei a indicar como forma de extinção do crédito tributário. De fato, ela é. Aliás, aproveito e já, na verdade, vamos trabalhar aqui com vocês. A remissão, que remissão é essa? Seria uma remissão escrita com C cedilha ou com 2 S? Porque não é qualquer tipo de remissão. Que remissão é essa? Nós temos as duas remissões, existem 2 tipos de remissões. E no direito tributário, que remissão é essa? A gente está falando de uma remissão que é com 2 S, é do verbo remitir.
remissão, que significa o perdão. E o perdão do quê? O perdão da dívida. Remissão, forma de extinção do